E aí, beleza? Um avião da ONU voando para Jacarta caiu, matando quase todos os passageiros. Os únicos sobreviventes foram Edward Douglas e 2 soldados que escoltavam o pessoal. Após a queda, os 3 homens se encontraram em um bote salva-vidas no meio do mar de Java, parte do vasto Oceano Pacífico. Por volta do 6º ou 7º dia, as tensões aumentaram e os 2 soldados começaram a brigar pelo último cantil de água. Observando de lado, Edward sentiu que eles estavam lutando como animais selvagens e não como homens. Procurando em seus suprimentos, ele encontrou uma pistola de sinalização e tentou parar a briga ameaçando um dos soldados. Em vez disso, um deles atacou Edward e começou a agredi-lo, enquanto o outro aproveitou e esfaqueou seu oponente nas costas com uma faca. Mas o primeiro soldado era mais forte. Ele puxou a faca do ombro e contra-atacou. Na luta brutal, eles caíram na água, onde um tubarão próximo, atraído pelo cheiro de sangue, atacou um dos homens e o arrastou para baixo. O segundo soldado tentou escapar e então atacou Edward, tentando estrangulá-lo por trás. Percebendo que era uma luta entre vida ou morte, Edward revidou com raiva, esmagando a cabeça do soldado com uma pequena pá. Sozinho, ele ficou preso no meio do oceano sem água ou suprimentos e eventualmente perdeu a consciência, sentindo-se completamente isolado e sem esperança. Quando ele recobrou os sentidos, Edward pensou ter visto um navio fraco, mas parecia uma miragem. Mais tarde, ele percebeu que era real. Ele havia sido resgatado e estava agora a bordo de um antigo barco de pesca local. Edward estava sob os cuidados atentos do Dr. Montgomery, que prometeu cuidar do único sobrevivente, embora duvidasse da verdadeira humanidade de Edward. O bote salva-vidas estava coberto de sangue, mas Edward não tinha ferimentos e dizia ser um trabalhador da ONU. Ele exigiu um rádio, mas o velho barco de pesca era antigo demais para ter equipamentos modernos. O Dr. Montgomery planejava deixar o barco em 2 dias rumo a uma ilha paradisíaca, e Edward poderia seguir dali até o continente. 2 dias depois, chegaram ao ponto de desembarque do médico. Montgomery avisou que aquela era a ilha do Dr. Moreau e sugeriu que Edward também desembarcasse. Os donos da ilha eram extremamente hostis. Percebendo que estaria mais seguro com o médico, Edward ajudou a descarregar gaiolas com animais e seguiu para a terra firme com ele. No cais, Montgomery contou a estranha história da ilha. Ela já pertenceu a vários países. Os últimos foram os japoneses, mas problemas econômicos os obrigaram a vender. E então foi comprada pelo misterioso Dr. Moreau, conhecido por sua reputação sombria. Quando Edward se aproxima das gaiolas de coelhos, admite que ama animais e costumava criá-los. Montgomery não se comove. Pelo contrário, mata friamente um dos coelhos, quebrando seu pescoço. Ele adverte Edward para não contar nada a Monroe, explicando que há leis rigorosas na ilha contra o assassinato, mas que está desesperado por carne fresca. Edward acha aquilo estranho, sem perceber que um predador silencioso os observava dos arbustos. Ao chegarem à base principal da ilha, Edward nota equipamentos modernos de comunicação e uma torre de rádio, mas nada funciona, pois Montgomery não fez manutenção. O médico diz que não é grande coisa e promete consertar tudo em breve. Até lá, Edward é aconselhado a não sair da casa, pois é perigoso demais lá fora. Enquanto se acomoda, Edward explora o local e encontra o prêmio Nobel de Moreau. Ao ouvir música, avista uma jovem encantadora dançando. Quando ela o vê, Aissa se assusta, mas acredita que Edward não oferece perigo. A conversa pacífica entre os dois é interrompida por Montgomery, que chama Aissa de gatinha. Edward se lembra do nome Moreau, pois tinha ido à cerimônia do Nobel e achava que o médico havia desaparecido ou morrido, mas não era o caso. Montgomery explica que Moreau foi expulso dos Estados Unidos por seus experimentos controversos com animais. Sem desistir de sua pesquisa, Moreau se isolou naquela ilha. Montgomery, um neurocirurgião brilhante, conheceu Moreau há 10 anos, se inspirou em suas ideias, abandonou a carreira médica e foi trabalhar como seu assistente. Após montar um pequeno quarto no 2º andar, Montgomery diz a Edward para se sentir em casa, mas tranca a porta da frente ao sair. As janelas têm grades de metal, o que faz Edward se sentir preso, mas Montgomery insiste que é para sua própria segurança. As noites na ilha são perigosas demais. Ignorando isso, Edward destranca a porta com um grampo de cabelo e sai para explorar. Ele ouve gritos inumanos vindo de um celeiro próximo e vai até lá, escondendo-se atrás de gaiolas com animais e
potes cheios de órgãos. Ele testemunha um parto. Edward fica sem palavras de tanto horror. A criatura que dá à luz parece uma mistura grotesca de mulher e animal. Quando o médico tira a máscara, ele vê outro monstro encarando-o e decide fugir. Na saída do celeiro, encontra mais criaturas estranhas com aparência de mutantes. Confuso e aterrorizado, corre para os arbustos. Lá, Aissa o encontra e implora para que ele fuja da ilha o quanto antes. Já perto do amanhecer, os dois chegam à praia, mas são perseguidos por macacos humanoides e um homem-cão chamado Azazelo. Percebendo que o caminho até o barco está bloqueado, Edward e Aissa voltam para a floresta. Lá avistam Lomai, o homem-leopardo com sangue escorrendo da boca. Aissa pede que Edward confie nela e continue andando. Logo depois encontram o corpo dilacerado de um coelho. Momentos mais tarde, se deparam com um macaco agressivo chamado Assassimon. Ao ver os 5 dedos de Edward, notar que ele anda ereto e entende o conceito de leis, o macaco se acalma. Assassimon conduz Edward até um assentamento secreto de criaturas meio humanas, meio animais. Nesse lugar escondido, Edward é apresentado ao pregador cego, conhecido como o Arauto da Lei. O Arauto repete constantemente as leis da ilha como mandamentos sagrados: não comer carne, não andar de 4. Antes que Edward consiga falar com o Arauto, um alarme soa, anunciando a chegada do Dr. Moreau. Edward é forçado a se juntar aos outros animais lá fora para receber o homem cujo rosto está coberto por maquiagem branca. Dr. Moreau se comporta como se fosse ao mesmo tempo o pai de todas as criaturas da ilha e o Papa, abençoando os que estão ao seu redor. Ele odeia o calor e normalmente se esconde dele, mas hoje veio receber o novo morador da ilha. Usando um alto-falante, Moreau ordena que Edward entregue uma pistola para que ele possa se livrar do medo e voltar a sentir poder e controle. Ao mesmo tempo, Moreau demonstra sua autoridade ativando um dispositivo sinistro que provoca uma dor insuportável nos animais mutantes reunidos ali. Mais tarde, Edward retorna à casa de Moreau e conhece seus chamados filhos. Maya, Mullin, Azazelo e outros assustam Edward com sua aparência grotesca, mas Moreau pede que ele não os julgue antes de conhecer sua verdadeira essência. Moreau afirma que os humanos são muito subjetivos. O que realmente importa não é a aparência exterior, mas o que está por dentro. Ele admite que não pode explicar todos os seus experimentos e motivações de uma vez e sugere continuar a conversa durante o jantar. No entanto, não esconde seu objetivo principal: criar o ser perfeito. Todos os presentes são apenas etapas nesse caminho. Naquela noite, Dr. Moreau, sua família e Edward se reúnem à mesa. O cientista confessa que encontrou algo diabólico nos humanos, uma mistura perigosa de genes. Através de tentativas e erros, ele busca aperfeiçoar seus experimentos para criar um novo humano ideal. Moreau acredita que muitos humanos não são melhores que animais, guiados por medo, fome, raiva, inveja, luxúria e outros impulsos imorais. Suas novas criaturas, no entanto, estariam livres desses sentimentos e só poderiam espalhar bondade, o que permitiria construir uma sociedade perfeita num futuro próximo. Edward tem dificuldade para entender as regras bizarras da ilha e percebe que nem todos parecem levá-las a sério. Montgomery, por exemplo, mata um coelho abertamente e manda prepará-lo para o jantar, mesmo com a proibição estrita de comer carne na ilha. Além disso, Edward e Aissa tinham acabado de ver Lomai atacar e matar um coelho de forma brutal. Decepcionado com um de seus filhos, Dr. Moreau promete realizar um julgamento para o homem-leopardo. Sentindo-se preso naquela loucura, Edward espera até a meia-noite e tenta fugir. No cais, tenta roubar um barco, mas o motor não liga. Sons estranhos se aproximam e, de repente, ele é atacado por guardas-rato mutantes. Sem alternativa, Edward volta para a ilha. Na manhã seguinte, Dr. Moreau convoca todos os híbridos humano-animais para uma reunião pública a fim de tratar o ocorrido. Em certo momento, acusa Lomai de matar o coelho, o que deixa o mutante hiena-porco profundamente abalado. Furioso, o homem-leopardo tenta atacar seu criador, mas falha. No instante em que Lomai salta, Dr. Moreau aperta um botão brilhante que ativa uma dor insuportável no peito do leopardo. Moreau reconhece que Lomai violou a lei, mas o perdoa por ser seu filho. No entanto, Azazelo acredita que o crime exige justiça. Surpreendendo a todos, ele atira em Lomai e o mata. Percebendo que a situação está fora de controle, Edward tenta usar o velho rádio para contatar o continente, mas fracassa, enquanto
Enquanto isso, o Dr. Morrow ordena que o corpo de Lomai seja queimado, decisão que agrada Azazelo. O homem-cão sente o cheiro da carne e reage como um predador faminto, quase sem conseguir conter sua agressividade e satisfação. Mais tarde, o hiena-porco se aproxima dos restos carbonizados do amigo para se despedir. Em um dos ossos encontra um chip. Ele percebe que Morrow usa esse dispositivo para controlar seus sujeitos. Ao tatear o próprio corpo, descobre um chip semelhante em seu peito e o arranca. Agora livre da dor, entende que sem dor não há controle nem lei. No dia seguinte, Montgomery aplica obrigatoriamente uma vacina injetável em todos os híbridos para evitar a regressão, impedindo-os de voltarem a ser animais selvagens. Todos obedecem, exceto o hiena-porco, que evita o procedimento abertamente. Com o chip removido em mãos, ele foge para a floresta. Sabendo que isso o torna incontrolável, Montgomery tenta matá-lo com um tiro. Ele erra o disparo e então envia Azazelo e outros predadores para caçar o fugitivo. Uma dúzia de criaturas o persegue e cerca, mas a astúcia e agilidade da hiena permitem que ele escape e desapareça na densa selva. Naquela noite, Mullen, o mais inteligente dos híbridos meio humanos, tenta ajudar Edward a estabelecer contato com o continente. Montgomery informa que todas as tentativas são inúteis, pois removeu um componente eletrônico essencial do rádio. O assistente do doutor diz a Edward que sua esperança é inútil. Se contar a alguém, vão achá-lo louco. Além disso, Montgomery observa que Edward se apaixonou por Aissa, mas considera isso em vão. Ela é uma mutante, produto de um experimento perigoso, e morrerá se deixar a ilha. Tentar salvá-la, segundo ele, é um esforço sem propósito. Ouvindo a conversa, Aissa procura seu criador para confrontá-lo sobre suas mutações. Ela está regredindo, lentamente se transformando em uma gata. Seus dentes ficaram pontiagudos como presas de animal e suas orelhas estão se alongando como as de felinos selvagens. Dr. Morrow a tranquiliza, tratando-a como sua criação mais perfeita. Para ele, Aissa não é apenas uma mutante, mas algo extraordinário, a chave para criar o ser perfeito. Enquanto isso, o hiena-porco reúne uma pequena matilha de bestas selvagens dispostas a segui-lo. Eles desejam carne e rejeitam a dor e as correntes da obediência forçada. Ele os ajuda a arrancar os chips de controle que os mantinham cativos. Livres das amarras, o grupo marcha em direção à casa do Dr. Morrow. Diante da multidão furiosa, o doutor tenta manter a calma, evitando provocá-los. Ele toca piano e oferece biscoitos numa tentativa fraca de distração, mas tudo é fachada. Quando Maya devolve o controle remoto, Morrow aperta o botão tentando subjugar o hiena-porco e seus seguidores. Mas os chips já foram destruídos e nada acontece. Percebendo que perdeu o controle, Morrow tenta fugir, mas é alcançado e brutalmente morto. A multidão o despedaça e o devora. Edward observa horrorizado e dispara um tiro para assustar os animais. Junto de Aissa e os outros, realiza um funeral silencioso para o cientista. Edward tenta consolar Aissa, mas suas lágrimas não são só pela perda do pai. Sua mutação está se acelerando e sem Morrow para criar uma cura, ela está condenada a se tornar uma fera selvagem e incontrolável. Determinado a salvá-la, Edward corre até o laboratório, mas encontra Montgomery enlouquecido, maquiado como Morrow e vestindo suas roupas. Ele confessa que destruiu os estoques de antídoto. Ele afirma que fez isso para punir os animais, pois acredita que eles não merecem se tornar humanos. Enquanto isso, o hiena-porco e sua matilha encharcam um barco com gasolina, planejando queimar qualquer chance de fuga. Eles querem manter todos presos na ilha. Azazelo, que roubou a pistola de Montgomery, confronta o hiena-porco, mas a fera não se abala. Com o controle remoto em mãos, o hiena-porco causa dor insuportável em Azazelo e o convence a se juntar à causa. O homem-cão, fiel, mas sofrendo com o chip, implora para que o retire. O hiena-porco arranca o chip do peito do homem-cão e o ordena a assumir o controle da ilha, esmagando qualquer resistência. Vasculhando o laboratório, Edward encontra um estojo com amostras de sangue e fluidos biológicos. Ao ler os cadernos de Morrow, percebe que o cientista planejava usá-lo como material descartável. O sangue e os genes de Edward serviriam para criar uma nova versão do antídoto. Mas agora Morrow está morto. Enquanto isso, Montgomery perdeu completamente a noção da realidade. Assumindo o papel de Morrow, ele saúda os animais como se fossem seus filhos. O momento é interrompido por Azazelo, que aparece armado e mata o assistente do
do doutor. Em seguida, o hiena-porco esvazia um carregador inteiro nele. Edward diz a Aissa que não pode ajudá-la ou criar o antídoto. Ela entende que está condenada a se tornar uma fera, mas decide libertar os outros animais presos em gaiolas. O hiena-porco e Azazello colocam fogo no laboratório, mas veem Edward e Aissa fugindo. Enquanto o hiena-porco destrói o escritório de Monroe, mergulhando a ilha no caos, Azazello vai caçá-los. Edward e Aissa tentam se esconder, mas o homem-cão os encontra facilmente. Cercados, Azazello ataca Aissa e a executa por enforcamento. Minutos depois, ele entrega Edward ao hiena-porco, que agora se declara o novo líder da ilha. Percebendo que não precisa mais de Azazello, o hiena o mata e usa um dispositivo para causar dor aos outros animais. Apontando uma arma para Edward, exige que ele o reconheça como um deus. Edward finge aceitar, mas o provoca dizendo que o verdadeiro deus seria aquele que comeu a carne de Monroe. Pela lei deles, só pode haver um deus. O hiena cai na provocação e atira nos próprios seguidores. No tiroteio brutal, todos os rebeldes morrem, exceto o hiena, que fica ferido. Edward tenta incendiar a casa, mas o hiena atira perto, forçando-o a recuar. Brave, que amava Monroe e o via como um pai, inicia o incêndio e explode a casa do doutor. Os que se opunham à rebelião espancam o hiena em memória de Monroe, enquanto Edward o mantém sob a mira. Percebendo que ninguém mais compartilha suas ideias e que todos os rebeldes estão mortos, o hiena entra no prédio em chamas e morre. Na manhã seguinte, Edward recebe uma jangada improvisada com motor e vela. Com isso, poderá alcançar o continente. Assa Simon e o arauto da lei se despedem, agora entendendo que não precisam de ajuda nem de salvação. Edward não deve voltar. Eles devem permanecer quem são e não o que os cientistas tentaram transformá-los. O arauto da lei admite que andar sobre duas pernas é difícil e que é melhor voltar a viver como animais. Logo, Edward retorna à sociedade moderna. Mas ao observar o comportamento das pessoas e sua crueldade, percebe que no fundo não somos tão diferentes das feras. Terminando assim, A Ilha do Dr. Monroe, filme de ficção científica e terror de 1996. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.